Olá, tudo bem? Me chamo André Amaral. Eu sou estudante de mestrado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, e sou co-orientado pelo professor Luiz Carlos Pinho, aqui na UFSC, que ele foi meu orientador também na graduação. Eu estudo uma família de mosquitos chamada família Coretrelidae. Tenho estudado esses animais desde a graduação, desde que eu entrei na universidade, e o Pinho tem me orientado aí desde essa época. Por conta disso, assim, tem uma familiaridade com esses bichos que são os mosquitinhos. O professor pediu para fazer essa apresentação aí sobre a ordem Diptera, fazer parte da disciplina de Zoologia de Invertebrados. Também faz parte do meu estágio de docência obrigatório no mestrado, então eu preciso cumprir esse protocolo. Mas é um grande prazer aí falar sobre dípteros, que é uma coisa que eu sou bem interessado, bem encantado. Espero que eu possa passar um pouco para vocês também aí desse fascínio. Bom, olhando para essa imagem aí, para essas imagens, o que vocês veem? São insetos, mas o que vocês veem em comum entre esses insetos? Vocês reconhecem alguns? Bom, são todos membros da ordem Diptera. São todos insetos dípteros, são conhecidos popularmente como moscas ou mosquitos, ou alguns outros nomes, algumas variações. Mas basicamente díptera, composto de moscas e mosquitos. Apesar de em primeiro momento assim, as pessoas pensam que são animais que são muito perturbadores e nocivos para a nossa saúde, a verdade é que essa ordem é extremamente diversa e são animais que têm um papel importantíssimo para a natureza, para os ecossistemas, são fundamentais e também são bonitos e interessantes, né? A ordem Diptera, ela corresponde a 12% de toda a riqueza de espécies de insetos, e os insetos são já o grupo mais rico em número de espécies dentre todos os seres vivos. Então a ordem Diptera faz parte aí dos grandes quatro, os grupos mega diversos que se chama, né? São 158 mil espécies conhecidas até hoje, mas todo ano são publicadas centenas de espécies novas de diversas famílias. Os dípteros estão presentes em todas as regiões do planeta, inclusive na Antártida, o que é bastante raro para insetos, para invertebrados. Algumas espécies, algumas famílias apresentam algumas adaptações a ambientes extremos e hábitos de vida muito particulares, que é interessante notar assim. E é por isso também que alguns autores defendem que os dípteros são, dentre os insetos, os que têm a maior diversidade de hábitos de vida. Eles possuem uma biologia muito diversa mesmo e fazem muitas coisas únicas, né, que outros insetos não são capazes de fazer. Mas o que é um díptero, afinal? Né? Estou falando de díptero. Vamos tentar definir melhor esse grupo. Bom, esse é um cladograma. Espero que vocês gostem de cladograma, porque aí, ao longo da graduação a gente vai ver muitos deles. E os dípteros, a gente pode dizer que são espécies, são organismos que fazem parte de uma determinada linhagem evolutiva, que é o que a gente reconhece como essa ordem díptera. Aqui são um cladograma dos insetos, né? Hexápoda. Então tem várias ordens que são bem conhecidas aqui, coleópteros, besouros, himenópteras, vespas e abelhas. E aqui, na verdade está na ponta, mas esse cladograma poderia estar todo rearranjado, assim, rotacionado nesses nós, de forma que Diptera se apresentasse no meio, talvez. Isso não faz diferença, mas aqui, por acaso, ele está representado na extremidade. E é isso aqui. Então é importante, eu queria ressaltar essa coisa do cladograma, porque
alguém pode achar meio chato, que, por exemplo, díptera, pode ser que alguém já saiba que significa duas asas, né? Dois, é um prefixo, quer dizer, dois em grego, e pteron é asa. Mas não são as asas, as duas asas que definem esse grupo. Na verdade, o grupo díptero é definido pela relação de parentesco que tem as espécies. Por acaso, eles têm, quase todas as espécies, a grande maioria, tem um par apenas de asas funcionais e um outro par de asas bem modificadas. Mas essa característica morfológica não é o que define o grupo em si. Ela é apenas uma evidência para que a gente reconheça essa linhagem evolutiva. É importante ter isso em mente, assim, até ao longo dos estudos em biologia, de que não são as características morfológicas ou mesmo genéticas que definem um grupo, mas sim as características ajudam a gente a reconhecer essa linhagem evolutiva, né? Aqui tem um zoom nessa parte do cladograma e mostra as relações dos dípteros com outros grupos de inseto, como Mecóptera, que são Scorpion Fly, são os bichos que não têm o nome popular em português, até onde eu sei. São bem pouco conhecidos aqui, mas em regiões temperadas, na América do Norte, na Europa, eles são mais populares. Assim, algumas espécies têm uma família, Panorpide tem na parte posterior assim algo que parece um aguilhão de escorpião, né? Mas na verdade não é. E Siphonaptera, que são as pulgas. Então aqui estão, esqueci que eu tinha botado uma foto do um mecóptero. Então esse aqui é um mecóptero, que ele até lembra alguns, de certa forma, um díptero. E essa é uma pulga. Então a proposta que se tem hoje, assim, que é mais ou menos um consenso, é que essas três ordens formam um grupo dito monofilético, né? Existe um ancestral comum a todos eles. E a sinapomorfia, ou seja, essas características que ajudam a gente a reconhecer o grupo e que são também novidades evolutivas que surgiram dentro dessa linhagem, né? Milhares, milhões de anos atrás, a espécie ancestral dos dípteros teve uma modificação nas asas e a asa posterior se transformou nesses halteres. São essas estruturas reduzidas, assim, que não têm função de sustentação de voo, mas ajuda a manobrar e tal, por isso que também chama balancinho. Isso aconteceu, pode ter sido de forma repentina ou não, não importa, mas isso que significa, né? Então, existem dípteros, por exemplo, que não têm nenhuma asa. E não é por causa disso que eles deixam de ser dípteros, porque eles, a partir da análise da morfologia mais aprofundada e da genética também, e de outros, e da ecologia, comportamento, tudo mais, embriologia, a gente vê que mesmo esses dípteros sem asa, eles compartilham de muitas outras características que só poderiam ter sido herdadas de um ancestral comum. Então, as asas metatorácicas, as asas posteriores transformadas em halteres, é uma sinapomorfia de díptera. Aqui é um mecóptero que tem quatro asas. A maioria dos insetos alados tem quatro asas. A grande maioria, tem algumas poucas exceções espalhadas, mas dípteros são notáveis porque os dípteros alados só têm um par de asas funcional. Também as larvas sem pernas torácicas. Existem outros grupos de insetos que não têm, cujas larvas não têm pernas torácicas também, larviformes, né? Mas em díptera isso é uma sinapomorfia, ou seja, não tem dípteros com pernas torácicas, pernas articuladas, como por exemplo essa larva de joaninha. Isso é uma larva de joaninha, para quem nunca viu, e ela tem pernas articuladas que surgem dessa região que corresponde ao tórax, a região do tórax é, dessa larva. Algumas larvas de dípteros possuem pernas abdominais, que são pernas falsas, chamam de prolegs em inglês. Mas elas não são articuladas, assim, elas são mais ou menos parecidas com aquelas de larvas de mariposa, né? Outra
outras sinapomorfias de dípteros que são bem marcantes são essas modificações que eles têm nas peças bucais. Aqui é um esquema de um gafanhoto, mostra aqui em verde a mandíbula, em vermelho o labro, amarelo as maxilas e em azul o lábio. E em dípteros isso é muito modificado, aqui é um culicídio, um pernilongo, esse que pica a gente, modificado na forma de um cano, assim, então todas as estruturas elas se juntam e formam um tubo. Já nas moscas, que fazem parte da subordem Brachycera, elas têm essa modificação também bem distinta, que o lábio ele, ele tem na extremidade assim, pseudotraqueias que absorvem líquidos, então ele funciona como uma esponjinha. E além disso, todos esses grupos apresentam modificações posteriores, várias coisas assim, alguns Brachycera que adquiriram hábito predador, por exemplo, tem essa esponjinha modificada numa probóscide assim que injeta veneno, outros que se alimentam de néctar e pólen também tem uma probóscide estendida. Então, as modificações das peças bucais em dípteros são bastante extremas e, e também são bem únicas dentre os insetos, porque, se vocês pensarem bem, a maioria das ordens de insetos podem ser facilmente reconhecíveis pelas peças bucais que são pouco modificadas, assim, em grande parte. Então, por exemplo, libélulas, todas as espécies têm mandíbulas, funcionais, assim, de mastigadoras. Ortóptero também. Então, em díptero, essas modificações são muito extremas para diversos hábitos de vida diferentes. Pulpário também, que é uma estrutura parecido com um casulo, que envolve a pulpa, então a larva ela vira uma pulpa, né, que é aquele estágio de vida entre o adulto e a larva. E por fora da pulpa tem o pulpário, que é a estrutura que depois o adulto rompe quando ele bombeia um hemolinfa na região da cabeça, assim, que estoura esse pulpário. E o pulpário surgiu também num grupo dentro dos Brachycera, chamado Schizophyra, e é uma sinapomorfia de díptera. Não são todos os dípteros que possuem pulpário, porque isso foi uma novidade evolutiva que surgiu já dentro dessas linhagens que são conhecidas por díptero, mas isso continua sendo uma sinapomorfia do grupo, ou seja, uma novidade evolutiva que ocorreu ali e que ajuda também a reconhecer e a delimitar o grupo. Algumas dessas adaptações extremas que eu falei lá no início, eu trouxe aqui porque eu acho que são muito interessantes de comentar. A Leomia petrolei, que é uma espécie de efídride, que é uma mosquinha, que muitas espécies de efídride vivem em lagoas hipersalinas, e eles têm um hábito assim já de viver em ambientes inóspitos, de certa forma, para insetos, mas esses chegam ao extremo de habitar afloramento de petróleo cru. As larvas se criam nesses poços de petróleo, se alimentam de detritos que caem ali, e elas não são intoxicadas e conseguem viver e prosperar dentro desses ambientes bastante inóspitos. Polypedilum vanderplanck, que é uma espécie de quironomídeo, que eles habitam poças de chuva no norte da África, poças temporárias, né? Quando chove, porque o norte da África, vocês devem saber, assim, chove pouco. Então eles têm várias adaptações para essa etapa de seca. E, e quando o ambiente seca, essas larvas elas produzem uns açúcares complexos que evita a desidratação total. Elas acabam se tornando extremamente resistentes a praticamente qualquer condição ambiental possível. Assim. Em laboratório, esses bichos foram submetidos a temperaturas extremamente baixas e altas, zero absoluto e 200 e tantos graus acima de zero, né? Também condição de dessecação, radiação cósmica, eles resistem quase tudo. São competidores com os tardígrados também, que são conhecidos por ter essa resistência. Bélgica Antártica, que também é uma espécie de quironomídeo,
que é o único inseto nativo da Antártida e também é o maior animal exclusivamente terrestre do continente. Eles não têm asas e eles vivem muito bem aí nesse frio extremo. São animais muito resilientes, né? Existe o gênero Pontomia, também de quironomídeos. Eu juro que é coincidência que também essa família que o professor Pim estuda, porque realmente são animais muito diversos, com uma riqueza de espécie enorme e, como a gente vê, assim, de hábitos de vida também. Pontomias são insetos oceânicos, provavelmente os únicos insetos que são exclusivamente oceânicos. Eles vivem, as larvas são encontradas até 30 metros abaixo do nível da água e inclusive associadas a cascos de tartaruga, por exemplo, elas vivem no casco da tartaruga e se locomovem de um lugar para o outro nos cascos. Os adultos têm a vida muito breve, então as larvas passam pela metamorfose, pupa, adulto, e então em poucas horas eles se reproduzem, né, ali na superfície da água mesmo. A fêmea é quase imóvel, o macho só consegue inseminar a fêmea e ela bota ovo e todos morrem em seguida. Mas eles passam boa parte da vida como larvas, assim, então a vida é tão efêmera. E tem também esse gênero Arachnocampa, que são mosquitinhos da família Queroplátidae. São nativos lá da região da Nova Zelândia e Austrália. E as larvas, elas secretam um fio de seda contendo uma substância que é ao mesmo tempo bioluminescente e muito tóxica. Então, nas cavernas escuras, essas larvas elas soltam esses fiozinhos, parece colar de pérolas assim, brilhantes. Então, atraem outros insetos que passam voando, eles se grudam ali e morrem. Então, a larva recolhe e se alimenta de insetos. É uma coisa muito incrível e as fotos, se vocês olharem aí na internet, dessas cavernas é muito lindo aqui. Espero um dia poder conhecer esses lugares. A importância dos dípteros é enorme, é toda a importância. São um dos principais recicladores da floresta, da natureza. Então, a ciclagem de matéria orgânica, eu acredito que seja assim a principal importância ecológica. Vocês pensem que, por exemplo, quando um animal morre ou quando joga lixo ou casca de fruta, as primeiras coisas que aparecem em cima disso são moscas, né? E mosquitinhos. Então, elas botam ovos ali, que as larvas se desenvolvem nessa matéria orgânica, os adultos também se alimentam de matéria orgânica. Então, os dípteros são absolutamente fundamentais nesse sentido de ciclagem de matéria orgânica. Como controle biológico também, tanto em ambientes naturais quanto cultivados, os dípteros eles têm muitas espécies e famílias que são parasitoides. Por exemplo, a família Folidae, que tem várias espécies são especializadas em parasitar formigas e outros invertebrados. Tem a família Tachinidae também, que são todos parasitoides de uma gama enorme de outros invertebrados. Conópide, enfim, tem parasitoides. 20% das espécies de díptero aproximadamente são parasitoides. E eles são muito importantes. A gente pensa sempre em controle biológico de ambientes cultivados, mas também em ambientes naturais acaba sendo importante porque quando se retira uma dessas interações, né, isso pode causar um desequilíbrio e aumentar populações. São também importantes vetores de patógenos, tanto para nós quanto para outros mamíferos, vertebrados, até invertebrados e plantas. Os dípteros, bom, dizem as estimativas aí que os mosquitos são os animais que mais matam no mundo indiretamente, né, através de transmissão de doenças. Então, com certeza, eles são, nesse sentido médico, os, o grupo mais importante assim, desse interesse médico. Na teia trófica, tanto em ambientes terrestres e aquáticos, também faz parte um pouco daquilo que já falei antes, mas quando a gente pensa em ambientes aquáticos, de água doce, né, águas continentais, os dípteros eles são um dos principais componentes do zooplâncton, as larvas de mosquitos.
Eles também são predadores e são alimentos de peixes e anfíbios, enfim, são muito importantes nessa parte da cadeia trófica, da teia trófica. Em relação a miíases também, então, além de transmitirem patógenos, as próprias moscas ah, podem causar doenças, né, que é o berne, por exemplo, as bicheiras, são os insetos aí, as moscas da família Aestridae, Califóride, enfim. E também para a ciência e tecnologia eles têm grande importância, já que, por exemplo, a Drosophila melanogaster é um dos organismos mais bem estudados, é um organismo modelo, também como inspiração tecnológica, a coisa do voo dos mosquitos é muito estudado, parte da parte sensorial, enfim, tem muita coisa que é inspirada e o estudo de dípteros também ajuda a gente a elucidar muitas questões em relação à evolução e biogeografia. São animais muito importantes e também muito negligenciados, né? Apesar de existirem muitos pesquisadores de dípteros, em relação à diversidade, à riqueza de espécies, é um grupo muito negligenciado. Quando a gente compara, por exemplo, com borboletas ou odonatas, né, libélulas, são grupos que têm mais pesquisadores e tem uma riqueza muito menor. Bom, então agora eu vou falar de alguns artigos, assim, mais ou menos recentes, que, que eu acho muito interessantes e que são sobre dípteros e que vai ajudar vocês, assim, talvez a se inspirar, a ter uma ideia, assim, para a gente sair um pouco da coisa tradicional da aula, porque eu acho que também esses momentos, assim, de quando vem uma pessoa de fora para fazer uma apresentação diferente do professor, é interessante falar alguma coisa diferente que fuja aí do currículo da disciplina, né? Então tem esse trabalho de 2013 que os pesquisadores eles queriam estudar os mamíferos dessa região e eles pensaram em utilizar as moscas decompositoras, né, da família Califóride e Sarcophagidae para descobrir quais são os mamíferos que habitam essa região, né? Fazer um levantamento da fauna de mamíferos e avaliar também o estado de conservação. Então eles no início do trabalho eles discutem, eles argumentam na introdução que os métodos tradicionais têm muitas limitações, né? Por exemplo, observação direta. Às vezes é difícil encontrar um animal arborícola, noturno. Mamíferos às vezes são muito ariscos, né? Então é difícil de observar. E por câmera trap também, que é essa câmera que se coloca presa numa árvore, numa região da floresta, que tem sensor de movimento, né? A câmera trap é muito útil, ela é extremamente não, é amplamente usada em pesquisas com mamíferos, mas também ela deixa de, dependendo da posição, ela pode não pegar um animal menor que passe, um animal arborícola. Então existem algumas limitações. E usando é, essa técnica de metabarcoding, que tá bastante em voga ultimamente, assim, que é o barcoding, análise ambiental do barcoding. O barcoding, eu vou falar ali adiante, né? Não vou me antecipar. Então, em 29 dias de amostragem nessa região do Panamá, na ilha de Barro Colorado, eles coletaram essas moscas Califóride sarcophagidae, que vocês devem conhecer bem. Aqui está um califorídeo se alimentando de cocô, a comida preferida dele. Foram 29 dias, é importante notar isso porque isso é relevante depois para a discussão. Então eles fizeram esse metabarcoding, como eu estava falando, né? Eles pegam uma amostra do ambiente, o ambiente no caso são essas moscas, e aí eles amplificam o DNA que está disponível ali e com uma sequência alvo, né? Ou seja, eles sabiam os mamíferos que eles estavam procurando. É preciso ter previamente pensar no que tu estás procurando ali, porque o metabarcode ele ainda não te dá assim todas as coisas possíveis que existem. Tu encontras
esses, essas sequências de DNA, mas só se tu colocar um primer para isso, por exemplo, né? Tem que buscar ativamente esse DNA. Mas enfim, então eles buscaram as espécies de mamíferos que existia mais ou menos na região da América Central, colocaram vários primers ali. O metabarcode tem várias limitações, uma é essa, que é preciso saber previamente o que tu está buscando, é preciso que esses animais tenham o DNA conhecido. Barcoding é o nome que se usa para o sequenciamento de uma região específica do DNA mitocondrial, da citocromo oxidase 1. E aí tem essa sequência que ela é bem conservada nas espécies. Geralmente ela apresenta pouca variação dentro de uma espécie e uma variação significativa entre espécies. Então ela tem se mostrado bastante útil para identificar espécies, né? Mas antes de tudo é preciso que esses mamíferos tenham sido coletado a amostra deles, sequenciado DNA e toda essa espécie tenha sido bem delimitada, né? Então o metabarcoding também tem suas limitações e os pesquisadores usaram as duas técnicas em conjunto e compararam elas, né? Então, nessa técnica de DNA de invertebrados, eles encontraram 20 espécies de mamíferos nessa região e comparando com 8 anos de pesquisa que havia sido feito previamente, eles tinham encontrado somente 13 espécies de mamíferos. Então, se comparam em 29 dias, eles acharam 20 espécies de mamíferos contra 13 em 8 anos. Então, essa aqui da esquerda é uma espécie de gambá, gambá lanoso, se eu não me engano, uli, não sei, é uma espécie de gambá que foi encontrado somente com essa técnica de metabarcoding. Em compensação, tem essa espécie de coati, que ele era comum nas observações diretas, as pessoas viam ele nas trilhas e tal, mas que por acaso, por alguma razão, ele não foi encontrado, o DNA dele não foi encontrado nessas moscas. Bom, talvez esteja se perguntando, que eu esqueci de falar, como que o DNA desses bichos foi parar nas moscas, né? Então, os adultos, eles colocam um ovo em carcaças e fezes, e aí quando pousam ali e se alimentam dessas fezes e desses cadáveres, eles acabam, né, se contaminando de certa forma com o DNA desses mamíferos, né? Outro estudo muito interessante saiu agora, semana passada, foi a descrição dessa espécie Alavésia leucoprosopa. Esse gênero Alavésia da família Telestidae, ele foi descrito em 2002 com base em um fóssil em âmbar do Cretáceo inferior, de 112 milhões de anos atrás. Ou seja, alguém encontrou um fóssil e era um gênero de um... É uma mosca basal, assim, é uma mosca que parece mais com mosquito do que com outras moscas, né? Então encontraram esse bicho e descreveram uma espécie fóssil desse gênero Alavésia e descreveram também o gênero Alavésia. Então até então ele era conhecido só como fóssil e ninguém fazia ideia de que ainda existia. Porque essa família Teleste tem outros gêneros que também são presentes, são bem comuns, de certa forma, no registro fóssil, mas que existem pouquíssimas espécies viventes. Até que em 2010, na Namíbia, foram encontradas duas espécies desse gênero Alavésia vivas, né, espécies atuais, foram descritas, o que já foi uma coisa bastante impressionante, né, da mesma região, na cadeia de montanhas lá na Namíbia, no sul da África. E acontece que esse ano, numa pesquisa assim, com professores da USP em Ribeirão Preto, colocaram essa malese numa parte do campus da USP mesmo, que é uma malese, é uma tenda que captura os insetos que passam voando aqui e eles acabam indo para cima e caem num recipiente com álcool. E apareceu um indivíduo macho adulto desse mosquito, alguém achou muito esquisito, foram ver e ele tinha as características diagnósticas, né, as características que são únicas desse gênero Alavésia,
Então eles acabaram atribuindo essa espécie a esse gênero Alavésia. Chamaram Alavésia leucoprosopa. Leuco é branco, né? Prosopon é rosto. Ele tem umas cerdas brancas, uma região mais branquiçada no rosto. Isso é muito incrível, né? Porque vocês pensam que esses fósseis do gênero Alavésia eram conhecidos na região de Myanmar, que fica lá no sudeste da Ásia, e fósseis da Espanha também. São lugares muito longes. Depois foram encontradas essas duas espécies atuais na Namíbia, na África. Apesar de estar tudo muito distante, ainda faz tudo parte do velho continente, né? Então existe ligação de terra por terra desses grupos. Mas na América do Sul, não, né? Foi separado. Tem um oceano no meio do caminho. Essa espécie ela tem umas características de asa que são bem particulares dela. Não vou entrar muito em detalhes, mas só para mostrar como as características de asa são importantes para reconhecer espécies, até mesmo famílias. Assim, muitas famílias, não só de dípteros, mas de insetos, são reconhecidos com base na configuração das veias da asa. Todas elas têm nome, R1, veia radial, do setor radial, tem a veia M, média, cubital. Então todas essas veias têm nome e é possível também estabelecer homologia. Às vezes essa veia em outra espécie ela vai estar mais para baixo, ela vai estar curvada para cima, para um lado, mas pela origem dela e pela ligação dela com outros ramos aqui das veias, é possível dizer que ela se trata de uma veia R4 mais 5, por exemplo. Então, esse, essa espécie tem várias diferenças, mas a configuração das asas, por exemplo, é bem única do gênero. Assim também como característica da genitália, que, bom, também a genitália, que é a parte, todo mundo sabe o que é genitália, né? É a parte sexual ali, estrutura sexual. Ela é bem diferente das outras espécies de Alavésia, mas ainda assim é possível ver as semelhanças que, que tem em comum com o gênero Alavésia e não tem com outros gêneros, por exemplo. Então foi possível estabelecer que a espécie aí fazia parte desse gênero. Opa, deixa eu... Meu rosto aqui sumiu. Pronto. É, então, essa distribuição muito louca dessa espécie Alavésia leucoprosopa se diz que é uma distribuição gondwânica, ou seja, existiu lá no passado remoto da Terra a Pangeia, e dessa Pangeia se dividiu, e um desses continentes, megacontinentes, era chamado Gondwana, né? E a Gondwana juntava mesmo a África e a América do Sul, foi antes da formação do Oceano Atlântico. Então, essa espécie Alavésia leucoprosopa, ela tem uma distribuição relictual, ou seja, estima-se que o gênero, várias espécies desse gênero, da família, estavam distribuídas por toda a Gondwana e se extinguiram em determinado momento. E aí sobrou só algumas espécies espalhadas na Espanha, na Mianmar, na África e agora em Ribeirão Preto. E é legal aqui é um mapa de como seria Gondwana, mais ou menos nessa mesma época que esses fósseis foram descritos. Dá para ver bem a proximidade, né? Inclusive, aqui está mais ou menos a região onde as duas espécies da Namíbia foram descritas e aqui está onde essa espécie de São Paulo foi descrita. Que é bem próximo, né? Bem interessante, assim. Então, quando a gente vai pensar em espécies, em distribuição, biogeografia, a gente não pode cair no erro de pensar que as coisas sempre foram como são hoje, né? Sempre se remeter ao passado geológico da Terra, evolutivo, que o planeta mudou muito nesses bilhões de anos de existência e as condições ambientais que eram quando as espécies surgiram, e a maioria dessas espécies surgiram milhões de anos atrás, milhares pelo menos.
É tudo muito diferente, né? Então é sempre interessante a gente ter em mente isso, que o planeta está em constante mudança, assim como as espécies. E tem esse outro artigo aqui que eu estou trazendo, é as relações ecossistêmicas entre lagos e a Terra ao seu redor. É um artigo já de 2008, não é tão recente, mas também é muito interessante. Foi feito num lago que... eu esqueci de ver como se pronuncia isso aí em islandês. Deve ser algo tipo Mývatn, talvez seja alemão. E tem esse lago. A Islândia, como todo mundo sabe, é um lugar extremamente frio, na maior parte. Não é tão frio, na verdade. A temperatura média, se não me engano, fica em torno de 2 graus. Mas é um lugar frio, né? É uma região temperada. E nesse lago, o zooplâncton tem a predominância dessa espécie de Chironomide, que é a espécie Tanitarsus gracilentus. A larva, bom, a espécie de Chironomide está em forma de larva, né? Dentro do lago. Então essas larvas se alimentam do detrito, detritos que precipitam no sedimento, elas ficam lá no sedimento. E 2 vezes por ano elas emergem em grandes massas de mosquito voando em nuvens enormes. E eles ficam voando e se reproduzindo e morrem em seguida. Os quironomídeos, eles têm uma vida bem curta quando adultos. Então, aqui tem uma foto de uma nuvem dessa de quironomídeos. Eu acho que não é nesse lago, mas mostra como uma coisa bem, bem dramática. E aí, aqui no lago Mývatn, os pesquisadores colocaram copos coletores de 1 litro. Pelo que eu entendi na descrição da metodologia, era um copo de plástico, assim, de 1 litro, talvez um copo grande, transparente. E fizeram 10 transectos, ou seja, 10 linhas perpendiculares, assim, ao redor do lago. Em várias distâncias diferentes, colocaram esses copos coletores. Então, eles pegaram, durante essa emergência em massa, e a quantidade de insetos que caiu no copo, e fizeram uma estimativa para a região de terra ao redor do lago. E os números são bastante surpreendentes. São cerca de 189 quilos de mosquitos por hectare por dia ao redor do lago. E como os mosquitos são compostos de proteínas, e as proteínas são feitas de aminoácidos e aminas, e tudo isso é feito de nitrogênio, contém nitrogênio, e nitrogênio também é um elemento muito importante para as plantas, né? Que é um elemento que não está disponível assim prontamente na atmosfera. Eles calcularam também a quantidade de nitrogênio e de fósforo também, que é um outro elemento bem importante para as plantas e que está presente no corpo dos insetos. Então, são cerca de 17 quilos de nitrogênio por hectare por dia. 1 hectare, para quem não sabe, são 10 mil metros quadrados, 100 por 100 metros. E 2,5 quilos de fósforo por hectare por dia, enquanto esses insetos estão fazendo essas emergências em massa, né? E além das plantas também que se utilizam desses nutrientes, também tem toda a comunidade de aranhas e vários outros invertebrados que predam esses animais. E eles veem que, claro, existe uma probabilidade maior desses insetos quando saem do lago morrer perto do lago, né? Então existe um gradiente assim de desses nutrientes e da quantidade de insetos que morrem ao redor do lago. E a partir dos cálculos aí que eles fizeram, se não houvesse essas emergências em massa, esse deslocamento de nutrientes do interior do lago para fora, toda essa comunidade biológica não se sustentaria mais. Claro que isso é um exemplo um tanto extremo, porque é de um lugar temperado, mas a gente vê coisas bastante parecidas também. Tem outros estudos que mostram as cigarras, por exemplo, que as cigarras, quando são imaturas, elas se alimentam das raízes das árvores, também fazem emergência em massa, sai todas e morre ali. Então a quantidade de nutrientes que é deslocada tanto debaixo da terra quanto de dentro do lago
é muito grande. Então esses são os estudos que eu separei sobre dípteros, umas coisas diferentes, assim. Tem muita coisa, dípteros são fantásticos, mas eu também não estou tentando convencer ninguém a estudar dípteros. Mas quem quiser pode me mandar e-mail, eu vou deixar com o professor Pinho aí e-mail. Eu também estou me deixando disponível, estou tentando convencer o professor aí a me deixar participar das aulas, a ver as aulas. Estou bem interessado aí em ajudar e conversar, porque é uma pena mesmo que a gente está nessa pandemia, bom, por infinitas razões, é uma coisa trágica, horrível. E além de todas as outras coisas, é uma pena que a gente não possa ter aula presencial, né? Então eu quero ajudar aí da maneira que puder com a disciplina e eu vou fazer mais apresentações, mais vídeos, conforme o professor aí me peça, me autorize. E mandei e-mails e dúvidas, perguntas, conselhos, qualquer coisa que eu possa ajudar, eu ficaria bem feliz. Muito prazer, obrigado.